Manaus nesta sessão de senhores, abertura. Autoridades parlamentares, autoridades civis, militares e religiosas, bom dia, sejam bem-vindos à Câmara Municipal de Manaus. O cerimonial anuncia o início da reunião solene de abertura dos trabalhos da terceira sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Manaus, ocasião em que será feita a leitura da mensagem anual do Plano de Metas do excelentíssimo senhor Arthur Vigílio do Carmo Ribeiro Neto, prefeito municipal de Manaus, para o ano de 2019, conforme artigo 122 do Regimento Interno. Esta reunião solene será presidida pelo excelentíssimo senhor vereador Joelson Salles Silva, presidente da Câmara Municipal de Manaus. Autoridades presentes, nobres vereadores, senhoras e senhores presentes, um bom dia. Neste momento, invocando as bênçãos de Deus e conforme estabelece o artigo 117, inciso 4º, do Regimento Interno, a presidência da Câmara Municipal de Manaus, junto aos ilustres convidados, dá início à solenidade de abertura dos trabalhos da terceira sessão legislativa da 17ª legislatura. Gostaria de nomear os vereadores Irã Nicolau, Marcel Alexandre e vereadora professora Jaqueline, cumprindo o dispositivo no artigo 124, parágrafo 2º do Regimento Interno, para conduzirem o excelentíssimo senhor Arthur Vigílio do Carmo Ribeiro Neto, prefeito municipal de Manaus e demais autoridades da sala VIP desta casa, até o plenário Adriano Jorge. Você continua com imagens ao vivo do plenário da Câmara Municipal de Manaus, nessa sessão solene de abertura dos trabalhos da terceira sessão legislativa da 17ª legislatura, presidida pelo vereador, presidente da Casa, Joelson Silva. Estamos no aguardo, portanto, dos vereadores que foram nomeados para acompanharem o prefeito até o plenário Adriano Jorge. Convidamos para participar da mesa diretora dessa sessão solene o excelentíssimo senhor Arthur Vigílio do Carmo Ribeiro Neto, prefeito municipal de Manaus. Juntamente com a excelentíssima senhora Elizabeth Valeico do Carmo Ribeiro, primeira-dama do município e presidente do Fundo Manaus Solidária. Convido para compor a mesa o excelentíssimo senhor Marcos Sérgio Rota, vice-prefeito de Manaus. Convido para compor a mesa Vossa Reverendíssima Dom Sérgio Eduardo Castriani, arcebispo metropolitano de Manaus.
Convido para compor a mesa a excelentíssima senhora doutora Leda Mara Nascimento Albuquerque, Procuradora-Geral de Justiça do Estado do Amazonas. Convido para compor a mesa o excelentíssimo senhor Miltinho Castro da Silva, secretário executivo da vice-governadoria, neste ato representando o governo do Estado do Amazonas. Convido para compor a mesa o excelentíssimo senhor doutor Péricles Duarte de Souza Júnior, defensor público e subcorregedor-geral, neste ato representando a Defensoria do Estado do Amazonas. Convido para compor a mesa o excelentíssimo senhor Ápio da Silva Tolentino, superintendente da Zona Franca de Manaus, SUFRAMA. Convido para compor a mesa o excelentíssimo senhor R1 Dovanil Ferraz Camargo Júnior, assessor parlamentar neste ato, representando o Comando Militar da Amazônia, CMA. Convido para compor a mesa o excelentíssimo senhor Major Aviador Tito Lívio Lúcio Alencar de Andrade, chefe da Seção de Avaliação e Doutrina, neste ato representando a ala 8. Convido para compor a mesa Vossa Reverendíssima, Pastor Jonatas Câmara, presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Estado do Amazonas. Convido para compor a mesa o excelentíssimo senhor Marco Aurélio Choi, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Amazonas, OAB-AM. Com a mesa já composta, convidamos a todos para ouvirmos o hino nacional brasileiro, executado pelo coral dos servidores da Câmara Municipal de Manaus, sob a regência do maestro Johnny Moura. Essa igualdade conseguimos conquistar.
Nesta oportunidade, cumprindo tradição constitucional e democrática, conforme estabelece o artigo 122 do Regimento Interno, concedemos a palavra ao excelentíssimo senhor Arthur Vigílio do Carmo Ribeiro Neto, prefeito municipal de Manaus, para fazer a leitura de sua mensagem anual. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, e tenho a imensa honra de cumprimentar a cada parlamentar, a cada mulher parlamentar, e agradecer a presença de todos quantos se dignaram a prestigiar este ato, que é um ato extremamente importante para a cidade, porque marca o momento de prestação de contas do prefeito para com o povo, representado o povo pelos representantes que ele próprio, o povo, escolheu e elegeu em voto secreto, em voto livre, em eleições democráticas. Mas eu faço aqui uma menção muito especial ao meu prezado presidente, vereador Joelson Silva, figura equilibrada e que exerce uma liderança extremamente positiva pela sua capacidade de aglutinação, isso é muito importante. Cumprimento meu querido amigo e grande parceiro dessa caminhada, vice-governador, vice-prefeito, deputado, sempre deputado Marco Rota. Cumprimento minha esposa, Elizabeth Ribeiro, que tem feito um grande trabalho à frente das obras sociais do Fundo Manaus Solidária e, sobretudo, é uma companheira minha de todas as horas. Isso é muito marcante, muito importante para a minha vida. Cumprimento esta figura que dá lição de vida a cada momento que vive, que é o meu querido arcebispo metropolitano de Manaus, Dom Sérgio Eduardo Castriani. E, igualmente, uma figura pública correta que se marca pela serenidade e se marca pela capacidade de tomar atitudes. Seu posto exige atitudes e seu posto exige maturidade e serenidade, e ela tem as duas qualificações. A doutora Leda Mara Nascimento Albuquerque, Procuradora-Geral de Justiça do Estado do Amazonas. Ilustríssimo senhor Miltinho Castro da Silva, que representa neste momento o governo do Estado do Amazonas. Excelentíssimo senhor Dr. Périx Duarte de Souza Júnior, defensor público e subcorregedor-geral, neste ato representando a Defensoria do Estado do Amazonas. Senhor Ápio da Silva Tolentino, superintendente da Zona Franca de Manaus. E podemos dizer que finalmente chegamos ao final daquele imbróglio de quem asfalta, quem não asfalta, chegamos ao acordo técnico e, esclarecendo logo de antemão isso, essa história de quem é a culpa, a quem caberia. A SUFRAMA não é um órgão asfaltador, ela dispôs de um dinheiro de uma emenda parlamentar que nós todos juntos garantimos com muito denodo, com muita luta. Mas nas vezes em que, em gestões anteriores, a SUFRAMA não destinou à prefeitura o recurso, a coisa não saiu bem. Uma vez foi o governo do Estado, na segunda vez. Por não sei que razões, não saiu bem. Na outra vez foi o dinheiro destinado ao CEAM, ao Centro da Indústria, que é valiosíssimo nessa nossa luta para preservar e defender e fazer prosperar a Zona Franca de Manaus, mas sua especialidade não é bem o asfalto.
não é bem o asfalto é especialidade da Prefeitura de Manaus. Ela é que tem expertise e, portanto, ficou muito bem claro e bem acertado que o dinheiro seria destinado à Prefeitura, será destinado, não é, doutor Apio, à Prefeitura de Manaus, depois de termos acertado em infindáveis jornadas de negociação os mínimos detalhes, mas a matéria já vai à licitação, nós podemos dizer que nós sairemos desse verão com um cartão postal ali onde hoje parece uma desolação. Prezado ilustre coronel R1 Dovanil Ferraz Camargo Júnior, que representa, para muita honra minha, neste momento, o Comando Militar da Amazônia. Do mesmo modo, o major aviador Tito Lívio Lúcio Alencar de Andrade, representando a Força Aérea. Uma figura muito querida minha também, que sempre teve comigo uma afinidade muito grande, e eu tenho muita honra de tê-lo aqui presente, como ele costuma fazer nestes momentos, nestes atos, e já ouvi também momentos difíceis em que era necessária a presença da coragem, a presença da afirmação, portanto, alguém que me dá muito prazer de estar aqui conosco, o pastor Jonatas Câmara. E cumprimento o meu querido amigo, o ilustre advogado, presidente reeleito da Ordem dos Advogados do Brasil, que tomou posse ontem com a presença do presidente nacional da OAB, o insigne advogado, doutor Marco Aurélio de Lima Choi. Muito bem, eu tenho aqui um roteiro que está nas mãos dos vereadores todos, eu lerei alguma coisa, outra coisa eu não lerei, vou tentar abreviar o discurso, sendo que eu reservei a parte final para falar um pouco de Zona Franca, por entender que tudo que a gente faz aqui perde o sentido se nós não tivermos respostas econômicas para sustentar os nossos sonhos, os nossos projetos, as nossas decisões, as nossas vontades, os nossos desejos. Então, senhor presidente, vereador Joelson, senhoras e senhores vereadores, senhor vice-prefeito Marco Rota, senhoras e senhores secretários, e em nome deles eu volto a homenagear todos aqueles que estão presentes nas galerias, que estão presentes neste plenário tão ilustre. Pela sexta vez consecutiva, portanto, desde 1º de janeiro de 2013, retorno à Casa do Povo para prestar contas do meu governo e apontar o horizonte de trabalho que temos pela frente. Este dever eu o cumpro com o coração cheio de alegria, entusiasmo e esperança. A mesma honra, o mesmo orgulho que sinto em exercer pela terceira vez, todas elas através do voto popular, do voto democrático, do voto direto. Eu nunca fui nada biônico na minha vida, nunca tive... O único cargo que ocupei que não derivava dos meus mandatos eletivos, que eu fui ministro porque eu era deputado, eu fui dirigente nacional do meu partido porque eu era deputado, enfim, o único cargo que ocupei que não fosse derivado diretamente do cargo, do mandato eletivo, do pronunciamento popular, foi o de diplomata, que é, portanto, a minha carreira fundamental. Eu tenho muito orgulho disso, de dizer que a minha vida, com todos os seus altos e baixos, suas concordâncias e discordâncias da parte de quem quer que seja, a minha vida pública, ela sempre derivou e dependeu da manifestação do povo do Amazonas, muito especialmente do povo de Manaus. Essa mesma Manaus, continuo no comando dela para muita honra minha, capital da Amazônia, que é a maior metrópole da maior floresta tropical do planeta. É uma honra verdadeira, tanto para mim, quanto para as senhoras e os senhores vereadores que representam, quanto para todo o nosso governo, a começar pelo nosso vice-governador, Marcos, vice-prefeito. Estou insistindo em... E se é para promover de vez, não pode promover pela metade. O vice-prefeito Marco Rota. No recém-vivido ano de 2018, foram muitas as conquistas. E Manaus se consolidou como uma grande referência em gestão correta e eficaz das contas públicas. Afinal, somos reconhecidos do Brasil afora
e também por todos os organismos de crédito nacionais e internacionais como exemplo de estabilidade financeira e de segurança econômica, na mesma quadra histórica em que outros entes federados, inclusive a gente vê as dificuldades, porque passa o próprio Estado do Amazonas, isso é uma verdade inegável, se desmontavam e se desfaziam, com graves consequências para as suas respectivas populações. De acordo com os parâmetros da Secretaria do Tesouro Nacional, nós somos uma das raras, não sei se é a única, mas somos uma das raríssimas cidades e estados que merece a classificação AAA, AAA, ou seja, bom pagador, contas organizadas, previdência, e vou falar sobre previdência de maneira muito especial, previdência em dia, os compromissos em dia e muita respeitabilidade diante dos órgãos de crédito nacionais e internacionais de financiamento. Entramos na elite do ensino público municipal, deixando para trás a herança do desrespeito ao futuro e passando a merecer o reconhecimento do país, quando saímos das últimas posições do ranking do IDEB para a 9ª posição. E o nosso objetivo é entregar ao governo, no dia 31 de dezembro de 2020, na 8ª posição. Qualquer outra coisa, secretária Cátia, seria sonho, seria delírio, seria algo que não comporia conosco. Nós entendemos que dá para subir para o 8º lugar e que outros prefeitos que venham a seguir, eles sejam capazes de continuar esse trabalho e, de um dia, transformar Manaus numa cidade pole position em educação fundamental, pública, gratuita. Mas, muito bem, nós viajamos nessa jornada da educação de uma situação de humilhação das nossas crianças para a elite na classificação do Ministério da Educação. Retorno às contas públicas, hoje devidamente saneadas e organizadas, para deixar bem claro que este passo foi essencial para a compreensão de que o resultado desse esforço foi a ampliação substantiva dos investimentos com recursos próprios na nossa amada, na nossa querida cidade de Manaus. Mais investimentos, mais obras, mais educação, mais ação social, mais saúde. Restam problemas, mas nós nos maximizamos para enfrentar do melhor jeito, do jeito mais otimizado que pudéssemos alcançar os problemas, muitos deles com solução que demanda o longo prazo, mas nós nos preparamos. É melhor enfrentar até aquilo que você não consegue resolver de uma vez, preparado para o enfrentamento, do que você simplesmente deixar os problemas se avolumarem e você só sobrar. Manaus não nasceu sob o signo da derrota, nasceu sob o signo da vitória, e nem nossa gestão é marcada pelo signo da derrota, nossa gestão é marcada pelo signo da vitória, pelo signo da luta e pelo signo da construção. Tudo ficará mais evidente quando, nos próximos dias, lançarmos um leque de grandes obras estruturantes na cidade, que, somadas às ações de infraestrutura que realizamos diariamente, nos colocarão em patamar jamais vivido pela Prefeitura de Manaus. Será o ano das grandes obras, até porque a tarefa mais difícil nós já superamos. Temos em caixa o dinheiro necessário para o financiamento de cada uma dessas dezenas e dezenas de obras importantes para a cidade de Manaus. E nós explicaremos, isso será financiado assim, isso aqui será financiado assado, mas tudo com dinheiro em caixa, tudo com dinheiro à disposição da Prefeitura de Manaus. A tarefa mais difícil nós já superamos, porque, repito, temos em caixa o dinheiro necessário para o financiamento. Parte dos recursos vem de instituições financeiras, parte vem do próprio Tesouro Municipal, que aumentou consideravelmente a sua capacidade de investimento. Fruto da arrecadação de tributos, dinheiro dos manauaras e fruto da credibilidade que Manaus conquistou junto ao Banco do Brasil, à Caixa Econômica, ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, ao Banco Mundial, que nos cita frequentemente como um caso, um case de gestão financeira. Ultimamente, eu dou alguns exemplos para os senhores vereadores e senhoras vereadoras. Eu recebo um telefonema do Banco do Brasil e pensei que era algum buraco na minha conta. E ele me diz: o senhor tem 100 milhões de reais
pré-aprovados. Falta o senhor mandar o projeto que o senhor quiser. A mesma coisa com o BNDES, 100 milhões pré-aprovados. Nós aproveitamos a boa vontade do Brasil, estamos esticando esses 100 milhões para 300 milhões pelo talento do nosso secretário Lorival Praia. E nós temos visto a procura por nós. Me chamaram para uma reunião do BID, que começou em 2013, quando não se acreditava em Manaus. Uma reunião do BID visando a requalificação do centro. E o BID nos deu a notícia, primeiro, de que estava de pé o ProUrbis 2, nós completamos muito bem o ProUrbis 1, que foi um dinheiro captado no governo do seu pai, vereador Marcelo Serafim, meu querido amigo Serafim Corrêa, e uma obra que nós tivemos a honra de poder executar após os desembaraços burocráticos todos. Vem o ProUrbis 2. ProUrbis 2 significa o investimento pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, que já financia nossas escolas, que estão em andamento. O ProUrbis 2 significa a requalificação definitiva do centro de Manaus. E mais, a agência francesa fez questão de participar do consórcio. Então, seriam 60 milhões, 62 milhões do Banco Interamericano de Desenvolvimento, do BID, e 30 milhões de dólares da agência francesa. A agência francesa achou que era um bom negócio se ligar à cidade de Manaus, no estágio que Manaus vive. Mas já nos disseram que já fizeram um acordo prévio com o governo federal, e o governo federal já está de acordo com tocar rapidamente esse projeto, de modo a que ele chegue ao Senado, e no Senado, certamente, ele sendo aprovado, e será aprovado, ele possa vir para reforçar o nosso trabalho de requalificação do centro, para nós pensarmos alto, pensarmos em bom tom, em alta voz, em turismo de verdade na cidade de Manaus. Quando recebi a prefeitura em 2013, eu a encontrei esfrangalhada, com um rombo de 347 milhões de reais, dos quais ainda só não quitamos meros 14 milhões de reais, e por uma razão bem simples, uma questão de estratégia. São empresas que estão desativadas, que vão receber o que devem. No momento em que eu estiver deixando o governo, vão receber, porque nós temos prioridades para investir esse dinheiro restante que poderíamos quitar hoje, mas optamos por não quitar esse dinheiro e vamos quitar no momento próprio. E mais, nós temos uma ambição que eu faço questão de transmitir de maneira oficial aos senhores, e no momento em que lanço para todos a ideia de uma comemoração muito forte de todos nós, com o trabalho, com a vitória, com a conquista do 350º ano do aniversário de Manaus, dessa Manaus dita ocidental, ela que tem nas suas costas o peso civilizatório de 10 mil anos de 10 mil anos de civilização indígena, da qual nós nos orgulhamos muito. Nós pretendemos deixar uma Manaus com dívida zero, e com algum recurso para o próximo prefeito já se mexer a partir do primeiro momento. Nós não queremos... Vai ser muito fácil a transição, vai ser muito fácil tudo, porque nós não teremos nada a esconder, e, ao contrário, teremos a mostrar e teremos até a cobrar, dizer ao futuro prefeito que ele tem o dever de prosseguir e fazer dessa Manaus uma Manaus muito maior ainda, porque o meu sonho, eu já disse isso aqui nesta casa, o meu sonho não é uma administração que venha, vice-prefeito Marco Rota, que venha e que fracasse, ao contrário. Eu sempre sonhei com uma administração que fosse melhor do que o que eu estou fazendo, para que depois viesse uma outra melhor, depois uma outra melhor, e Manaus se tornasse, de fato, a metrópole completa que ela merece ser, bem governada, bem gerida, equilibrada financeiramente, deputada Conceição Sampaio, equilibrada financeiramente, equilibrada institucionalmente, e já darei provas do nível de maturidade a que Manaus está atingindo no campo institucional. Hoje, na questão fiscal, Manaus já deu ao Brasil todos os exemplos que poderiam ser demonstrados. Em 2013, os bancos viravam as costas para nós. Era uma Manaus pré-falida. Atualmente, somos procurados, e já me referi em que nível, por instituições financeiras. Financiamentos para obras de infraestrutura, escolas, creches, enfim, tudo o que possa caber
na cabeça dos nossos secretários e que esteja ao alcance da nossa, hoje, muito robusta capacidade de pagamento. Finalizamos na semana passada a transmissão bom, eu vou pular algumas coisas, porque digo apenas que o ajuste fiscal era para nós sempre uma obsessão. E ele vai ficar como legado, porque não tem cabimento esse tipo de governo que gasta porque gasta, e porque tem a próxima eleição e não pode perder a próxima eleição, e como não pode perder a próxima eleição, comete os maiores transtornos na vida das pessoas que têm a obrigação de governar com respeito. Eu tenho a impressão que essa é a verdadeira novidade. Eu não separo política pela idade da pessoa, nem pelo... então, nunca foi nada, então merece ser tudo, ou então foi tudo e não merece mais ser nada. É importante olhar a qualidade de cada um, olhar a seriedade de cada um, olhar a capacidade que cada um tem de se renovar, de mergulhar nas suas águas internas e se renovar e voltar forte dos seus autoexames. Inovação é, de fato, Manaus não dever a ninguém. Inovação, de fato, é Manaus ser passada para um outro prefeito daqui a 2 anos, com o prefeito sabendo que ele tem tudo para deslanchar já a partir do primeiro minuto do seu próximo governo. É sabermos que nós dispomos de crédito, saber que nós dispomos de credibilidade e saber que vamos entregar uma cidade fisicamente completamente diferente daquela que herdamos em 2012 e 2013, que era a Manaus de 2012. Então, eu apenas digo que algumas pessoas ainda insistem em falar eu estou pulando muitas coisas, insistem em falar que a gestão fiscal não resolve muita coisa, enfim, é um pensamento tão atrasado que a gente vê no Brasil. O Brasil com 139 bilhões de déficit primário, e se a gente for levar o déficit nominal, a gente tem vontade de chorar se levar o déficit nominal em conta. E não era para o Brasil dever nada. A gestão desastrosa da economia, ela impede qualquer realização administrativa profícua, ela impede serenidade ao gestor. O gestor que deve, ele não tem serenidade. O gestor que deve, ele não tem capacidade de planejar, e Manaus está planejada até o 2030, e nós estamos procurando cumprir, passo a passo, cada compromisso que foi assumido na Manaus de 2030, a gestão estratégica que foi muito bem coordenada pela Secretaria de Administração, com a participação de todos nós, minha, do Marcos, de todos nós. Com a Prefeitura organizada, planejamos uma Manaus para além de, já falei sobre isso, 2030, enfim, e nunca se havia planejado Manaus, era importante planejar Manaus. Quando eu soube que Maringá se planeja até 2057, eu me senti muito pequeno, mas, de repente, Maringá já vem se planejando há muito tempo. E Manaus vai chegar ao ponto em que Manaus vai se planejar para os próximos 50 anos, como faz Curitiba. Curitiba é uma cidade, doutora Leda, à prova de mau prefeito. Em Curitiba, o prefeito não precisa ser bom, basta se eleger. E precisa não ser débil mental, basta se eleger. Se elegeu, ele vai ao IPUC, pega no IPUC todas as orientações que estão lá feitas, todos os projetos estão feitos, e é só ele meramente seguir aquilo que foi preparado desde a primeira gestão do grande prefeito, o grande arquiteto, o arquiteto, seu colega Beta, e grande urbanista Jaime Lerner. E está tudo lá, com as adaptações que o futuro exige. Então, não se justifica alguém não ser um bom prefeito em Curitiba. Curitiba não admite mau prefeito, porque ela tem uma estrutura que o prefeito pode ser ruim, mas ele vai ser um bom prefeito no final. Inclusive, todo prefeito de Curitiba se elege governador do Estado, e quase todos não dão certo no governo do Estado. Por quê? Porque o governo do Estado não tem a mesma estrutura saudável que tem a Prefeitura de Curitiba, que tem o IPUC, o Instituto, se não me engano, de Políticas Urbanísticas de Curitiba. Tenho a impressão que o nome é esse, ou de Políticas Públicas ou Políticas Urbanísticas, enfim, algo admirável. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, estou hoje no dia de número 2.227 à frente de nossa cidade. Tenho orgulho e satisfação em ver que a Manaus que temos hoje em nada se assemelha, eu repito, com a de 2012. Acordar todos os dias com o peso da administração municipal manauara sobre os ombros não é uma tarefa simples. É uma das cidades mais complexas, mais sofisticadas, mais complexas, mais difíceis de se governar neste país.
complexidade dos projetos é grande e o nosso objetivo é trazer bem-estar à vida dos manauaras. E aqui eu faço uma referência a todos que nos ajudam nessa tarefa. Os nossos mais de 30 mil servidores públicos e, sem dúvida alguma, esta pleiade de vereadores, me refiro aos do passado, me refiro aos do presente, porque olho para eles com enorme confiança e com enorme esperança, que nos ajudaram a tocar todos os projetos mudancistas que mandamos para cá e que foram chancelados, aprovados por esta Casa do Legislativo. No Brasil, a triste realidade econômica que vivemos num passado bem próximo, agravada pela má administração da coisa pública, penalizou os servidores. Não foram poucos os estados e capitais que deixaram seus funcionários sem um salário mensal, sem as datas base e sem 13º salário. Manaus foi uma exceção. Honramos os compromissos mesmo nas horas mais angustiantes da crise econômica, naquele momento dos 30 meses seguidos de recessão econômica. Manaus sempre se manteve de pé, e eu dizia, Manaus vai se manter de cabeça erguida e vai sair de cabeça erguida dessa crise que um dia passará. Em 2018, fizemos diferente. Reajustamos e antecipamos os salários. Antecipamos também o 13º. E antecipamos os salários do mês de janeiro deste ano, porque nós pagamos tanta coisa antecipada em dezembro, que o mês de janeiro, que é de 31 dias, e dezembro é de 28, o mês de janeiro ficou longo demais. Nós compreendemos que nós tínhamos que antecipar o mês de janeiro, porque tinha ficado longo, e aquilo aí poderia causar algum transtorno, algum mal-estar para os nossos servidores, e nós, tendo a disponibilidade que temos de caixa, antecipamos também o salário de janeiro, e entramos em plena normalidade. Desculpe, dezembro, eu fiz uma confusão. Dezembro foi um mês de compras, um mês de Natal, um mês que nós pagamos antecipadamente 13º, pagamos salários, pagamos ativos e inativos, pagamos todo mundo, e janeiro se tornou um mês longo, e fevereiro é um mês curto, portanto, é uma coisa de se pensar, Lorival, se não se antecipa em março, porque março pode ficar um mês longo. Eu fiquei com muito medo de mês longo, porque tudo que eu quero é dar conforto, é dar segurança aos nossos servidores, para que eles possam devolver com bons serviços para a cidade de Manaus. Esse é o objetivo muito claro. É uma contrapartida dos servidores em relação a quem o trata com dignidade, a quem o trata com correção, basicamente correção. Não abrindo mão do princípio da hierarquia, não abrindo mão de nada disso, mas trata com correção aqueles que procuram fazer o seu trabalho com correção igualmente. Senhoras e senhores parlamentares, todos os dias deste ano que passou foram especiais, mas os dias que nos reservam este ano de 2019 serão ainda mais inspiradores. Eu chamo sempre Manaus da nossa morena de cabelos negros por causa do rio, negros compridos, molhados, que tanto encanta. Ela completará esses 350 anos a que eu me referi e fiz essa convocação a todos nós para nós fazermos desta data redonda uma grande comemoração sob a forma de obras, sob a forma de festejos, sob a forma de eventos. Estamos trazendo para cá o que nós pudermos fazer de bom para nós mostrarmos que estamos vivos, que nós merecemos atenção da mídia de fora, da mídia estrangeira, da mídia, e até dela merecemos muito, da mídia nacional, e isso vai ser mais discutido quando eu falar no tópico Zona Franca de Manaus. Mas, muito bem, Manaus terá um ano festivo e histórico, que será marcado esse ano pela reverência à sua importância e será um marco de luta por mais desenvolvimento de suas potencialidades. Como toda homenageada, merece ser elogiada. E isso faremos ainda com muito vigor. Como gestor, é levar os bons sentimentos e o reconhecimento a uma cidade como Manaus, é fazer por ela o que temos tentado fazer nos últimos anos, é aperfeiçoar nosso trabalho por dias melhores, é distanciar-se o mais possível de um passado recente que não orgulha, tampouco encanta. A Manaus, que celebra seu 350º ano de idade dita ocidental, está sendo refundada sob os alicerces da responsabilidade com a vida e com o futuro dos manauaras, com o futuro dos que amanhã estarão aqui onde estou e em frente a outros tantos que ocuparão os lugares ilustres de vossas excelências, meus prezados vereadores e vereadoras. Hoje, certamente, muitos já se beneficiam de uma educação pública eficaz. Todos reconhecerão os efeitos práticos e sociais da Escola Municipal de Saúde, que visa
a nos fazer dar um salto na cobertura de assistência básica. Essa escola merecerá ser discutida um dia por esta casa com muita atenção, porque seus efeitos se farão sentir já nos próximos momentos, nos próximos tempos. Mandaria para apreciação desta casa, e esta é uma notícia, senhoras e senhores vereadores, que eu transmito com muito orgulho. Assim como fizemos a AGEMAN, a Agência Reguladora de Serviços Privados, e o presidente tem um mandato que difere do meu, ou seja, ele tem 4 anos de mandato, o mandato dele ultrapassa o meu, os mandatos dos diretores dele são independentes do dele, ou seja, é uma agência reguladora de verdade, porque ela prima pela independência, prima pela autonomia, e essa é a forma correta de se governar aquilo que foi privatizado, de se governar aquilo que precisa ser fiscalizado, aquilo que precisa prestar contas a uma autoridade que se dedica exclusivamente a cobrar essas contas. E nós encontramos, o governo que me antecedeu passou para as minhas mãos e para as mãos, inicialmente, do Dr. Edson Júnior, depois do Dr. Magaldi, passou para as nossas mãos uma situação previdenciária vexatória, porque nós tínhamos, eu vou dizer os números, se tiver, o Magaldi me corrige em voz alta se eu errar, alguma coisa tipo 250 milhões de reais de investimentos em fundos frutíferos, e 200 milhões de reais, mais ou menos, em frutíferos, e investimentos frutíferos, alguma coisa tipo 200 milhões. Era uma conta que não poderia dar certo nunca. Então, é uma hora de dizer aos servidores que eles não sabem que correram o perigo enorme de não terem, de perder o direito a receber as suas aposentadorias e o desestímulo que seria para aqueles que ainda não se aposentaram, que saberiam que estava em jogo e em perigo eles próprios receberem as suas aposentadorias futuras, quando terminasse o seu período laboral, o seu período ativo. Mas, muito bem, estou mandando para a apreciação desta casa um projeto nos mesmos moldes da AGEMAN, transformando a Previdência Municipal num órgão independente, com mandato para a senhora presidente, quem ocupa a presidência é a doutora... Nossa, como é que eu podia esquecer? Daniela. Eu podia esquecer a Daniela, brincadeira, né? Doutora Daniela Benayon Corrêa, o mandato terá mandato de 4 anos, prorrogáveis por mais 4, portanto, passa por mim, passa pelo outro prefeito. É uma coisa bem simples. Eu fui a Manaus Previdência 2 vezes. Uma vez eu fui porque tinha uma festa de aposentados lá, um café da manhã. A outra vez eu fui para inaugurar a nova sede na Constantino Neri, que já encontramos praticamente pronta. E nunca mais pisei, e nem pretendo pisar, na Manaus Previdência. A Manaus Previdência, para mim, é um santuário. Lá não cabe nada parecido com gerência política, nem minha, de ninguém. Não cabe nada parecido com isso. A Manaus Previdência é intocada, ela é intocável. Ela significa o futuro, a aposentadoria garantida de servidores que já se aposentaram e daqueles que ainda vão se aposentar. Então, é uma coisa bem simples. Eu venho aqui para dizer que o meu projeto, resumindo, significa dizer que o prefeito abre mão de mandar na Manaus Previdência. Eu não quero mais mandar na Manaus Previdência. Nunca mandei, aliás. E espero que isso signifique um grande passo civilizatório, porque representa um grande amadurecimento institucional, porque eu comparo a nossa Previdência com o que vi pelo país. No aperto da crise, enquanto nós aqui sofríamos, tendo que selecionar investimentos para não atrasar pessoal e tendo que priorizar investimentos, estabelecer uma ordem de importância, quando as coisas não eram nada fartas, não foi fácil. Até eu já fui oposição há muito tempo e louvo muito quem faz oposição, enfim, mas eu procurei, eu dou exemplo do governo Lula, ninguém se opôs mais ao governo Lula do que eu, mas eu aprovei cerca de 70% das medidas que ele mandou para o Congresso, porque eu entendi que as medidas eram justas. Então, aprovei 70%, mais ou menos isso. Ajudei a aprovar.
Quando não concordava, obviamente que eu me manifestava e criticava e procurava mostrar os porquês todos. Mas o fato é que eu vi o Paraná misturar o seu caixa único, vereador Chico Preto, o seu caixa único com o dinheiro da Previdência. Isso já se fazia aqui no Estado. Isso já se fazia aqui no Estado, já é praxe aqui no Estado. É uma confusão que um dia, na mão de alguém, vai estourar. Na mão de alguém vai estourar. E virou uma moda. Saída para a crise, aparecia um secretário de Fazenda metido a criativo, e ele pegava o dinheiro da Previdência e misturava e começava a manter obras e dar a impressão de normalidade, que estava fora da crise, quando, na verdade, estava levando à falência, a longo prazo, o seu Estado. Eu recebi esse conselho, não do meu secretário, mas recebi esse conselho de pessoas de fora. Eu digo, esqueça, eu quero me esquecer do endereço da Manaus Previdência. Ninguém toca naquele dinheiro, haja o que houver. Nós vamos pagar pessoal e vamos fazer nossas obras com os recursos que nós temos, exatamente com os recursos que nós temos, porque nós sabemos o valor da Previdência. Está vindo uma reforma da Previdência aí, e depois terá, obviamente, o ajuste estadual e terá, novamente, certamente, o ajuste municipal. Manaus está prontinha para qualquer ajuste, e o ajuste será muito suave, se tiver que haver, muito suave, porque nós estamos com a Previdência que foi considerada em Curitiba, pela associação especializada no assunto, a Previdência mais efetiva, mais eficaz, a mais sólida de todas as previdências entre estados e municípios, incluindo a quarta, incluindo todas as prefeituras, as 5.000 e tantas prefeituras, mais estados todos. Aí nós ficamos atrás de duas cidades praianas, de como é que se chama? Mil filiados, mil segurados cada um, e a cidade de Bauru, em São Paulo, que não tem problema. Eu brinco muito, porque eu digo que no dia que eu resolver me aposentar, eu vou ser prefeito de Bauru, porque lá eu não vou ter que trabalhar, lá está tudo resolvido, então não vou ter que trabalhar. Então, Manaus não perdeu para Bauru, nem perdeu para duas cidades praianas, onde o prefeito pode se dar o luxo de despachar na praia de short, sem problema, cidades paulistas muito ricas. Nós vencemos, mostramos que nós construímos aqui, nesse período, a mais sólida previdência pública municipal deste país, e vai continuar assim, porque, neste momento, eu estou aqui dizendo que abrirei mão do direito de mandar na Previdência, porque a Previdência será uma entidade completamente independente, com mandato, e isso significa que nós estamos preocupados, não só com o verão que vem, e que vai ser brilhante, se Deus quiser, com a nossa luta denodada neste inverno, não tem havido transbordamento de águas, transbordamento de igarapés, porque nós, desde o verão, que fazemos dragagem de igarapés, pensando no inverno, nós estamos fazendo drenagem, estamos impedindo, estamos garantindo encostas, estamos combatendo erosões, estamos fazendo jardins, estamos plantando, porque a minha cabeça não é a cabeça de, inverno, então não se trabalha. Inverno se trabalha. Quando tem sol, para mim, não é inverno. Quando tem sol, vira verão. Se voltar a chover, volta a virar inverno. Se voltar o sol, volta a ser verão. E com essa prontidão e com esse sentido que a nossa empresa, nossa Semif, Beta, Marcos, ela funciona. É com esse sentido, de pronta resposta e de presença em todos os eventos. Haja vista este evento que eu vou mencionar, que é aquela coisa triste de educandos, enfim. Mas, muito bem. A Manaus Previdência, que nós encontramos falida, hoje ela tem quase R$1 bilhão de dinheiro vivo, e mais seus ativos, ela é alguma coisa tipo R$1,3 bilhão. E por isso ela merece que nós a salvaguardemos para um bom prefeito, e sei que virá certamente um bom prefeito para me substituir. Para um bom prefeito será uma mão na roda. Para um mau prefeito, ele pega as esperanças, porque ele não vai poder botar as mãos no dinheiro da Previdência. E a Previdência ela é independente e ela não é obrigada a obedecer a ordem do tipo. Tem crise, então se apropria do dinheiro da Previdência para continuar fazendo obra, fazendo demagogia e fazendo coisas que atrasem a vida do país, porque um Estado, quando se atrasa, ele de alguma forma contribui para atrasar a vida do país como um todo. Mas muito bem. Mas a Prefeitura de Manaus entregou muitos projetos para a cidade em todas as áreas, retornando à educação,
Convocamos mais de 1.300 professores aprovados em concurso público. Entregaremos 22 grandes obras, divididas em 11 terrenos, financiadas pelo BID, Escolas de Educação Infantil e Escolas de Educação Fundamental. E a nossa contrapartida são 7 creches, custeadas pela Prefeitura de Manaus. Ontem já inauguramos a primeira delas. Mas a Prefeitura entregou muitos projetos para a cidade em todas as áreas, eu repito. E nós reduzimos consideravelmente a evasão escolar. Isso é uma constante do nosso governo. Nós temos uma equipe que vai ver por que a criança está faltando. Se faltou muitos dias, é preciso a gente sentir qual é aquele ambiente escolar, por que a criança faltou, e trazê-la de volta para o convívio dos seus colegas, ou fazer um diagnóstico, às vezes grave, da situação familiar daquela criança. Então, a gestão de referência na educação leva o nome de nossa cidade para outros países. O Banco Mundial convidou a Prefeitura de Manaus a participar do Programa de Capacitação Governamental em Desenvolvimento Guiado por Tecnologia na Cúpula Mundial de Governos em Dubai. A secretária Cátia está indo, representando a cidade e a sua secretaria. Manaus será inserida na rede internacional de troca de conhecimentos em favor de uma melhor educação no mundo. Na saúde, entregamos unidades de atendimento fluviais que hoje navegam nas calhas dos rios Negros e Solimões, levando atendimentos médicos aos ribeirinhos. Uma leva o nome do doutor, o companheiro Levino, e outra, Ney Lacerda, 2 figuras que prestaram muito serviço à saúde pública de Manaus. Mas, muito bem, criamos o programa Mais Saúde, que vai trazer mais médicos. Esse é o segredo da escola de saúde. E quando a escola de saúde der os frutos que nós queremos sob a forma de redução do déficit no atendimento à assistência básica, nós já estamos dizendo desde agora que não é invenção nossa, não é criação nossa, é uma cópia clara que estamos fazendo da cidade de Palmas, em Tocantins, porque ela fez isso e hoje ela dispõe de 100% de cobertura básica de saúde. Se ela conseguiu, obviamente que nós, indo pelo mesmo caminho, vamos conseguir. Bons exemplos devem ser seguidos e boas ideias devem ser copiadas, literalmente copiadas, porque, às vezes, as invenções, que são muito boas para se chegar a ideias geniais e a outras ideias nem tão geniais, nós não queremos inventar nada, nós queremos simplesmente ver o que dá certo. Ajuste fiscal dá certo, nós fazemos ajuste fiscal. Trabalhar com respeito à Previdência, com respeito à agência reguladora, é uma forma de ser. Trabalhar a escola de saúde pública e com a contratação de médicos com salários atraentes, vai nos ajudar a dar um grande salto. E esse salto se deverá à nossa equipe, aos futuros médicos, a toda uma equipe de apoio que eles terão. Os custos são baixíssimos. Agora, nós copiamos de Palmas e agradecemos, portanto, a Prefeitura de Palmas por ter nos aberto o seu programa para que nós pudéssemos fazer algo parecido aqui em Manaus. Muito bem. Então, nós estamos trazendo mais médicos para a nossa rede de atendimento básico, entregamos unidades de saúde, vamos entregar outras, um moderno laboratório, conseguimos superar a ameaça do sarampo que voltou para o Brasil após anos de erradicação. Não foi fácil, mas conseguimos. Na infraestrutura, realizamos obras com baixo custo e excelentes benefícios para a cidade. Como a Bola do Produtor, onde hoje a população tem uma área de lazer com passeio público revitalizado, iluminação LED, novas alças viárias que desafogam o fluxo na rotatória e melhoram o trânsito. Entregamos novas pontes que ameaçavam a segurança de motoristas e pedestres. Recuperamos 11.500 ruas das 16.000, com plano de recuperação de vias, e seguimos intensivamente na dragagem de igarapés e atuando em áreas de risco para evitar desmoronamento de barrancos durante este período tão rigoroso de chuvas. Inauguramos um novo tempo no Serviço de Infraestrutura de Manaus. Seja no verão, eu repito, já havia falado sobre isso, ou durante as chuvas, o trabalho não para. E é isso que dá, isso que me parece que é um milagre do amor à coisa pública que eu vejo tão presente, tanto nos senhores e senhoras vereadores, quanto na equipe que dirijo. Quero agradecer ao vice-prefeito pelo tempo que foi secretário de Infraestrutura, e muito tem a colaborar conosco, e nós temos hoje o Kelton, que é um tocador de obras também de primeira qualidade, e nós estamos prontos para realizar um grande verão e para evitar que Manaus regrida neste inverno.
Manaus tem que evitar de regredir. Se a gente evita que Manaus regrida no inverno, nós vamos avançar em muito no período do verão, e assim os outros verões significarão efetivos avanços. Se a gente cruza os braços no inverno, a gente regride, e os verões são mera reposição do status quo ante. Muito bem. Nós estamos hoje, graças a Deus, livres da Manaus Ambiental. Ela foi passada para uma empresa chamada Aegea, que tem cumprido à risca com seus compromissos com a cidade, está me passando o programa de obra, já inauguramos diversas estações de tratamento de esgoto, porque quando eu assumi o governo anterior, ele tinha, o anterior a mim, ele tinha uma coisa engraçada, parecia até que ele era um menino, né? Porque eu tenho um neto de 9 anos, né? Que idade tem o Arthur? 11 anos, é. Então, em 45, ele vai ser um garoto em 45. Então, parece até que o antigo prefeito era um garotão, né? Que estará vivo em 2045. Não é faraó para ser embalsamado, né? E eu chamei a Manaus Ambiental e disse, olha, o prazo de vocês para colocar 80% de esgotamento sanitário em Manaus inteira, prevendo o crescimento vegetativo da cidade, que é o mais intenso entre as capitais, vocês estabeleceram para 2045. Isso colou com outro tipo de gente. Comigo não cola. Comigo vocês vão trazer para 2030, porque em 2030 eu vou estar vivo. 2030 eu vou estar vivo e vou ver, de fato, se vocês fizeram ou não. 2030 nós teremos com certeza, sobretudo agora, como uma empresa séria, uma empresa forte, que tem como sócios, entre outros, apenas o Banco Mundial e o Fundo Soberano de Singapura, ou seja, solidez, trabalha com compliance, trabalha com ações em bolsa, trabalha com enorme força, e está cumprindo a risca, até o presente momento, tudo aquilo que a nós prometeu. Eu estou convencido, pelo que estou vendo de implantação de esgoto, que nós vamos chegar a 2030 com 80% de cobertura de esgotamento sanitário, porque era uma grande defasagem entre o esforço que se fazia para fazer drenagem de águas pluviais e águas servidas e a falta de esgotamento sanitário. Nós precisamos disso para, de fato, transformar Manaus numa Manaus saudável, numa Manaus mais segura para a vida das pessoas. Mas, muito bem, eu não vou falar de água, porque água até nas eleições já se esqueceram da água. Então, se o pessoal se esqueceu da água em eleição, não sei o que vou lembrar agora. É coisa do passado. Volto a falar aqui do meu aplicado vice-prefeito Marcos Rota, que está mais do que convocado para, além da colaboração cotidiana que empresta as soluções da Prefeitura, estar lado a lado comigo e o secretário Kelton Aguiar na execução de um mais abrangente programa de obras públicas que Manaus jamais terá visto em sua história. E aproveito para agradecer a toda a equipe da Prefeitura, através do chefe da Casa Civil, o secretário Arthur Bisneto, pela segurança dos pareceres e pelo cuidado com a legalidade de cada ato do nosso governo. Aproveito para dar boas-vindas aos novos secretários. Nós ainda vamos completar um pouco isso, mas me refiro a Daniela, me refiro à deputada Conceição Sampaio, que assumiu a pasta da mulher, ação social, defesa do direito da pessoa humana. Eu tenho certeza que será tão competente como secretária, como foi como deputada federal, e eu que vejo na deputada e vejo na secretária um futuro a perder de vista, até pela seriedade com que se dedica à coisa pública e a competência que eu observo desde tempos imemoriais, desde que a conheci, ainda muito antes de ela pensar em ser parlamentar. Mas, muito bem, nós convidamos todos os vereadores que ainda não foram ao museu para irem ao museu da cidade, para verem como se faz um dos museus mais bonitos do país, um museu que não faz vergonha a nenhum museu bonito do mundo. E foi feito com custo zero para a Prefeitura. Foi feito através de uma intervenção do Ministério Público do Trabalho, em cima de uma cobrança que ele tinha que fazer, vereador Carlos Porta, tinha que fazer essa cobrança à empresa Samsung. Saiu um acordo muito bom para todos, inclusive para a Samsung, que ficou entusiasmada com o resultado da obra, e o museu está lá, ainda sem se cobrar a entrada para estudantes, jamais cobraremos entrada, mas ainda sem se cobrar entrada para ninguém, até turistas estão entrando ainda sem pagar, porque é uma fase experimental, e nós temos
planos e projetos para ampliar o museu. Ele precisa ser dotado de um restaurante, ele tem que ter loja de souvenir, ele tem que ter todos aqueles aparatos subsidiários que compõem a realidade de um verdadeiro museu. Ele merece ser visitado, ele está no antigo Paço Municipal, na antiga prefeitura, ele merece ser visitado por todos nós, porque ele inebria, simplesmente ele inebria e faz sonhar, ao mesmo tempo em que repassa toda a história de Manaus, de 1669 para 350 anos depois. E faz menção, até porque temos um acervo arqueológico com peças de 2.000 anos, faz menção à cidade que tem esse peso positivo, ancestral, de 10.000 anos de civilização indígena. Mas, muito bem, em relação ao Pacto das Cidades Históricas, muita gente reclama, e com razão, da demora do Pacto das Cidades Históricas. Essa demora se devia às confusões do governo federal. Quero crer que tomei a atitude acertada. Vejo boa vontade no IPHAN, uma pessoa muito correta que dirige o IPHAN, a arquiteta a doutora Carla, mas disse a ela que nós temos uma certa pressa. Então, aquele pinga-pinga que vem, lá, os projetos estão aprovados, aqueles do PAC, eu resolvi fazer, dispensando o dinheiro federal, fazer com recursos próprios, para nós tocarmos com a celeridade que somos capazes as obras que a burocracia federal impediu até o momento de nós avançarmos. Nós estamos com cerca de 1.000 habitações populares em construção, nós que já fizemos do programa vereador Marcelo ProUrbis 1, que foi o recurso alavancado pelo senhor seu pai, o programa ProUrbis 1, nós fizemos as 204 moradias, fizemos depois 784 do Manauara 1, agora estamos concluindo o Manauara 2, etapa A, vamos entrar de sola na etapa B do Manauara 2, e nós temos uma associação com as entidades que estão conseguindo fazer construção de casas, nós supervisionamos e temos o compromisso de levar a infraestrutura para elas, ou seja, quanto mais casa, quem quer que seja, faça, melhor. Para mim vai ser muito feliz, eu transmito isso ao representante do governador, vai ser muito feliz para mim o momento em que o Prosamin for retomado. O Prosamin não é, ao contrário do que apregoava o senador Eduardo Braga, o Prosamin não é um programa de saneamento. Vamos ser sinceros o tempo inteiro. É um grande programa social, é um grande programa de moradia popular. Não é um programa de saneamento por uma razão bem simples, porque eu duvido que o senador bebesse a água do igarapé daquele. Se essa água, eu bebo essa água porque essa água aqui está saneada. Eu não beberia água de nenhum igarapé que foi mexido pelo Prosamin. O que houve foi se transferir para moradias dignas, isso eu aplaudo, e pela liberação de recursos eu lutei muito como senador, do Prosamin, sabendo mesmo que era para governo de adversários, e meu papel como senador não era selecionar adversários e aliados, era trabalhar pelo Amazonas, eu percebo que ele tem que ser retomado, porque nós temos muita coisa que fazer. E será fundamental a participação do Estado, no momento em que ele se julgue apto, que esteja apto a retomar com toda a força os seus trabalhos, nós fazermos muitas moradias populares para mitigarmos esse déficit, que é um déficit monstruoso. As pessoas, na crise, pedem emprego. As pessoas, com crise ou sem crise, elas pedem moradia. E elas têm direito à moradia, aquela que nós não podemos oferecer. Mas nós fizemos uma coisa inédita. Eu queria aqui ressaltar o nosso companheiro Arimateia, e começou com o vereador Dantes, nossa subsecretaria de Assuntos Fundiários, ela foi fundamental na obtenção desses recursos para nós fazermos as nossas construções próprias, como também foi fundamental para nós chegarmos a vender 600 apartamentos para servidores públicos, que entravam com seu contra-cheque, nós entrávamos com uma mediação que dava um enorme desconto para os servidores, e nós tiramos do estoque, tiramos do encalhe, na hora mais dura da crise da construção civil, nós tiramos do encalhe das construtoras muitas e muitas unidades habitacionais.
o prejuízo foi amenizado, e se a gente não podia fazer mais, a gente não fez mais, mas o que a gente podia fazer, a gente fez, e o pior é poder fazer e não fazer. Não poder fazer e não fazer é normal, eu não sou nenhum super-homem. Agora, o pior, e aí é canhestro, aí é medíocre, aí é mesquinho, é poder fazer e não realizar aquilo que está verdadeiramente ao seu alcance. Muito bem, isentamos os demais empreendimentos habitacionais todos, e mais os nossos, claro, tudo ligado à Minha Casa Minha Vida, fica isento de IPTU e ITBI, e já fizemos 8.000 regularizações fundiárias. Eu tenho dito ao Arimatea que 8.000 parece um número bonito, mas a nossa possibilidade é muito maior, e eu peço muito empenho para nós deixarmos esse número de 8.000 para trás e avançarmos muito, e muito, e muito, porque nós temos a lei federal que nos passou o poder de fazer isso, então nós temos que montar toda a equipe necessária para alavancarmos um grande número de regularização fundiária. Ali é fazer de graça para quem não tem como pagar, fazer cobrando o justo de quem pode pagar e cobrando mais de quem pode pagar mais. É uma coisa justa. É o princípio do imposto de renda, que é o melhor dos impostos. De todos os impostos, o melhor é o imposto de renda. Porque se é verdade que tem a figura do sonegador, é verdade que o imposto de renda não cobra nada de quem não tem nada, ele cobra médio de quem é médio e cobra muito de quem tem muito. E isso é uma forma de fazer justiça, porque tem muitos impostos injustos. Como, por exemplo, era injusto aquele que eu ajudei a derrubar, que era o da CPMF, que só fazia acumular custos. Cada peça de uma televisão, de uma motocicleta, exigia um cheque. E de imposto sobre cheque, nós víamos um enorme avanço do custo Amazonas, do custo Zona Franca de Manaus, e, como era brasileiro o imposto, do custo Brasil. Tenho muita honra de ter participado daquele momento, e entendo que nós temos que pensar numa reforma tributária que preserve a Zona Franca de Manaus, já falarei sobre isso, mas que seja capaz de simplificar a arrecadação e facilitar a entrada de recursos nos cofres federais. Muito bem, eu quero falar de educandos. Eu vou falar de educandos e dizer, e já parto para encerrar, eu vou abandonar algumas páginas, está tudo aí, os vereadores certamente leram ou lerão a mensagem que receberam e farão seus comentários a favor ou contra, e isso tudo eu encaro como uma fraternidade de quem lutou por democracia e que, portanto, não pode se amofinar com críticas, não pode se deixar levar por elogio falso e não pode recusar o apoio das pessoas que realmente estão convictas do apoio que estão dando a um projeto, a uma ideia força, enfim. Mas nós estávamos, eu e minha esposa, em casa, quando tivemos a notícia, incêndio em educandos. Eu pensei que era uma coisa muito simples, que aquilo ali, o Corpo de Bombeiros chegaria, daria conta, enfim, era tarde, era noite já. Aí a segunda notícia, é um incêndio de grandes proporções. Nós tínhamos chegado tarde e estávamos começando a jantar. Nós paramos o jantar e fomos para educandos, pessoalmente. É uma outra coisa. Num trauma como esse, a gente não sabe o humor da plateia, como está o pessoal que está lá. Poderia haver um mau humor. Encontrei o coronel Gilvandro, encontrei outros vereadores, encontrei o coronel Gilvandro. Como estaria o humor das pessoas? Será que as pessoas, mesmo sabendo que a prefeitura não tem nada a ver com esse incêndio, não poderia alguém de má fé criar uma situação na hora que pudesse, talvez, me causar algum vexame? Não causaria vexame nenhum, em nenhuma hipótese, ninguém conseguiria me causar nenhum vexame, isso eu garanto com toda a minha força. Eu disse, isso nunca me preocupou, eu simplesmente fui para lá, desci, e entrei no meio do povo, para junto dos policiais militares, fui para junto dos bombeiros e fui para junto da guarda, do nosso pessoal de defesa civil. Minha esposa ao meu lado, que imediatamente começou a tomar providência, eu quero dizer isso, do orgulho que tive da sua atuação, começou a tomar providência, coordenando a área social do governo, para nós já naquele momento começarmos a dar as primeiras assistências. Não demoramos, tínhamos o cadastro e começamos a trabalhar em cima do cadastro e mais,
com a presença física que não foi uma presença física da época do incêndio, é uma presença física que se repete hoje. Nós temos encontros periódicos com as pessoas que foram flageladas por aquele incêndio. Eu só não concordo que aquilo volte a ser moradia. Aquilo teria que ser dado, e volto a me referir aqui à compreensão que eu espero que haverá do senhor governador Wilson Lima. Temos que fazer um trabalho conjunto ali para dar uma destinação diferente para aquela área, por várias razões. Uma razão da minha fé, que eu citarei em segundo lugar. Uma razão muito óbvia. Aquilo ali é lugar para o Prosamin ocupar. Então, deve ser feita alguma coisa provisória, quem sabe, eu não sou, minha esposa é arquiteta, eu não sou, alguma coisa provisória, mas não é lugar para reconstruir as casas e deixar as pessoas voltarem para lá, pura e simplesmente, porque aí vem a razão da minha fé. Eu perguntava toda hora aos bombeiros, perguntava à Defesa Civil, perguntava aos policiais militares, eu disse, quantas vítimas? Eles diziam, até o momento, nenhuma. Eu dizia, meu Deus, como é que pode? 600 e tantas casas pegam fogo, de noite tem gente, tem cego, tem deficiente, tem deficiente visual, tem deficiente físico, né? Tem mulheres grávidas, tem pessoas muito idosas e com pouca capacidade de mobilidade, de mobilização, tem crianças que têm que ser carregadas. Como é que no meio daquela balbúrdia toda, inclusive a solidariedade entre eles, os flagelados, ela começou já um salvando o outro. E o milagre é que, inacreditavelmente, isso se deve a Deus. Deus salvou, poupou aquelas vidas. Não morreu ninguém. Não acredito que, havendo outro evento, aconteça de novo esse milagre de não ter nenhum óbito. Então, nós não podemos concordar com a instalação de casas ali, porque nós estaríamos concordando com a eventualidade de um óbito ou de muitos óbitos se repetisse o incêndio, que por qualquer decá aquela palha poderia se repetir. Fiquei muito orgulhoso do trabalho que você fez, Beta, e do trabalho que fez a Ação Social, que estava o Dante, à época, como secretário de Ação Social, a ação que nós todos fizemos em conjunto, o trabalho que nós fizemos com os bombeiros, com os policiais militares, todos merecem muitos elogios, mas o importante é que o que nós podíamos fazer, nós fizemos, e eu queria agradecer ao povo de Manaus, porque eu nunca vi tanta solidariedade, eu nunca vi tanta doação, e fiquei muito emocionado, porque uma pessoa doou um pacote daquele polvilho, ela tinha um pacote, tudo que ela tinha era um pacote de polvilho, ela não podia doar uma geladeira, ela doou um pacote de polvilho, e aquilo me sensibilizou, porque foi um gesto, e o gesto vale muito, por mais que, na prática, esse gesto não tenha representado a alimentação de ninguém, o gesto vale muito. E nós vimos, agradeço mais uma vez ao ex-presidente e ex-deputado Davi Almeida pela iniciativa que tomou, em dois sentidos. O primeiro, de reunir seus pares e funcionários da Assembleia e conseguir uma cota que deu para comprar 80 geladeiras que foram doadas ao Fundo Manaus Solidária. E agradeci muito peoradamente ao deputado Davi Almeida e mais, agradeci muito a presteza com que agiram, enfim, foram empresários, foram pessoas físicas, foram profissionais liberais, foram servidores da prefeitura, foram todos, cada um deu aquilo que pôde. Nós estamos ainda abarrotados de mantimentos, mas nós temos que continuar pedindo doações, porque essas pessoas ficarão sob o nosso encargo por alguns meses, vereador François, por alguns meses ainda, e nós temos que tomar conta delas. Elas têm direito ao aluguel social, aquelas comprovadamente residentes ali. O aluguel social tem um prazo limitado, nós sabemos disso. Eu já ofereci vagas no Manauara 2, Manauara 1, etapa B, 2, etapa A. Já ofereci vagas para as pessoas que, porventura, se concordem em se mudar para Santa Etelvina, terra lá do meu querido vereador Ceará, que concorde em se mudar para lá.
para saírem de um lugar insalubre, um lugar que não é próprio para moradia, um lugar que não deveria ter nenhuma moradia, mas que tinha moradia lá, e arriscando a vida das pessoas. A gente tem que realmente levar o pensamento a Deus, agradecer, porque Ele poupou aquelas vidas. Mas Deus nos deu o livre-arbítrio. E se Ele poupou uma vez, não quer dizer que da outra vez seja a mesma coisa e que a gente possa passar a brincar com fogo, a brincar com incêndio. Eu acho que essa é a mensagem que fica, a mensagem bem clara que fica na minha cabeça, que fica no meu coração. Muito bem, encerrada essa etapa, eu gostaria de falar para vocês sobre a Zona Franca de Manaus. E aqui eu vou resumir, porque os senhores vereadores e as demais autoridades do Estado, federais, autoridades federais, receberão o livro com a prestação de contas completo, com tudo completo. Eu vou, então, falar um pouco sobre a Zona Franca de Manaus, tal como eu a vejo. Nós tínhamos uma luta, que era uma luta tradicional, pela manutenção dos incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus. Essa é uma luta superada, uma luta do passado, uma luta que não tem mais nenhum peso hoje. Porque, quando eu vejo a tecnocracia de Brasília discutindo incentivos, discutindo subsídios, misturando subsídios, misturando um subsídio, por exemplo, inútil, nocivo ao país, com um subsídio que visa a diminuir desigualdades regionais e que foi criado por um adversário do meu pai e que eu combati nas ruas como estudante, o presidente Castelo Branco. Mas ele fez a Zona Franca de Manaus, aconselhado pelo seu ministro Roberto Campos. E este, por sua vez, aconselhado por um grande amazonense chamado Arthur Amorim, que era um grande amigo dele. Foi feita a Zona Franca, visando a dois objetivos. Castelo Branco pensava certamente em segurança nacional. Roberto Campos pensava em desenvolvimento econômico. Os dois juntos fizeram a Zona Franca de Manaus. Eles não contavam, e nem podiam contar, por mais inteligentes que fossem, por mais genial que fosse o Roberto Campos, contar com a variável ambiental. Hoje tem a variável ambiental. Então, quando a tecnocracia de Brasília se perde nessa história de se o subsídio é bom, quando faz aquela relação medíocre entre valor do custo do emprego e valor do incentivo, é de uma mediocridade tão lamentável, porque estão se esquecendo de coisas tão óbvias, de que, por exemplo, nós temos uma floresta amazônica de verdade, existe uma floresta amazônica no Pará, lamentavelmente não existe uma floresta amazônica no Pará. O sul do Pará foi devastado completamente, e foi devastado com o financiamento da Sudã, no momento infeliz daquela instituição. Houve uma nova devastação, vereador, meu deputado querido, houve uma nova devastação no Acre, em Rondônia. Então, nós temos uma grande floresta amazônica, que é a floresta amazônica do Amazonas. Esta que está de pé, esta está 96%, 97% de pé. E esta é a grande fiadora da contribuição brasileira, por mais que a tecnocracia não entenda isso, a luta pela mitigação dos efeitos negativos do aquecimento global. Ela é a grande fiadora. Se acaba a Zona Franca de repente, nós temos, sem dúvida alguma, como recurso dos desesperados, o avanço sobre a floresta, e ela seria devorada muito rapidamente pela necessidade de sobrevivência das pessoas. Nós perderíamos os rios, perderíamos a biodiversidade, perderíamos as águas, que serão a grande commodity da segunda metade desse século XXI. Seria a grande commodity. Nós teremos que travar esse debate em algum momento. Vem a reforma da Previdência, em seguida virá, com certeza, a reforma tributária, e é bom que ela venha. É bom que ela venha. Vem o IVA no lugar do IPI. Vamos trocar vai congregar vários impostos, é uma boa ideia? Uma boa ideia, eu apoio o IVA. Mas o IVA teria que ter uma alíquota especial para uma região especial, como a Zona Franca, que é reconhecida como especial pela Organização Mundial do Comércio.
A Organização Mundial do Comércio, não pense os senhores e as senhoras que a Organização Mundial do Comércio que ela adora as zonas francas. Não, ela não adora as zonas francas. Ela considera que 2 zonas francas são essenciais, por razões que eu não conheço, a de Terra do Fogo na Argentina, e por razões que nós todos conhecemos muito bem, que é aqui a Zona Franca de Manaus. Então, a indústria de informática é glosada quando há exagero de incentivos em qualquer estado brasileiro ou em qualquer país pela Organização Mundial do Comércio. E é tolerada a nossa, porque eles sabem o peso que nós temos para a questão ambiental, e hoje em dia é uma demonstração de estupidez, de estultice, de vesguice, de cegueira intelectual, de cegueira cívica, de cegueira econômica, de cegueira social, de cegueira estratégica, a demonstração a ideia de que nós temos que cuidar de números, o emprego custa tanto, então não vale a pena, então vamos troquem de matriz. Tem que trocar de matriz, não é trocar de matriz, está errado quem pensa assim. Temos que agregar novas matrizes e temos que soerguer primeiro a Zona Franca de Manaus para termos tempo político e tempo econômico para agregarmos novas matrizes ao desenvolvimento da nossa terra. E o que é a Zona Franca hoje? Estão discutindo de maneira tão tola, meu vereador, meus vereadores todos, estão discutindo de maneira tão tola porque quando falam na Zona Franca e discutem incentivos, eu só não rio porque a outra opção é chorar, mas é cômico, chega a ser cômico, de tão ingênuo. Porque para acabar com a Zona Franca, não precisa mexer com o incentivo da Zona Franca, que aliás tem garantia constitucional. Para acabar com a Zona Franca, basta não fazer nada, deixar como está. Basta deixar no ponto em que ela está, que ela acaba. Ela acaba, literalmente ela acaba. Então, não precisa sequer colocar a Zona Franca, se quer acabar a Zona Franca, nem coloque a Zona Franca em discussão. Mas, então, eu vou tentar dizer o que eu entendo, e creio que talvez comungue com o pensamento de pessoas da situação, da oposição. A todos eu prezo com a mesma fraternidade, mas eu vou dizer, então, o que talvez seja um lugar comum no pensamento dos senhores e das senhoras. A Zona Franca precisa de reformas. Ela está precisando de reformas claras. A convergência tecnológica está matando o nosso polo eletroeletrônico. Com esse meu celularzinho aqui, eu passo um filme, daqui a pouco eu baixo um filme e passo aqui para todos nós. Com esse meu... Então, a televisão está caindo em desuso. Como caiu em desuso o telefone preto da vovó, que a gente ficava alô, 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 inteiro bando, e todo mundo tinha que gritar de um lado, gritar do outro, e ninguém ouvia nenhum e nem o outro. Foi preciso a quebra do monopólio das telecomunicações, que recebeu tanta oposição, uma oposição tão irracional, e hoje nós temos os celulares que aqui estão. Muito bem, a Zona Franca precisa de novos polos. Eu penso, tenho citado isso sempre, por que não um polo de drones aqui? Por que não incorporarmos à Zona Franca o que a revolução, a quarta revolução industrial, a revolução 4G está nos oferecendo diariamente, está nos oferecendo todos os dias? Por que não incorporarmos novos polos à Zona Franca de Manaus, com os incentivos da Zona Franca, sem concorrer com ninguém, sem mexer com nada que esteja instalado em nenhum estado do país? Por que nós não fazemos isso? Por que nós vamos deixar fenecer a Zona Franca? A nossa recuperação, doutor Apio, que nós vamos fazer da fisionomia física da Suframa, será uma grande coisa. Porque eu lhes digo honestamente, quando a gente olha aquilo, eu não sou empresário, não pretendo ser, mas se eu olho aquilo, e se eu sou empresário e vou lá para ver se invisto ou não, e olho aquela buraqueira, eu volto. Volto para o porto. Fico ali no hotel perto do aeroporto e volto para a minha terra, para onde for, Taiwan, pode ser o que for, São Paulo, o que for, volto para qualquer lugar. É preciso a gente dar aquela fisionomia bonita, mas é preciso também muitas reformas. Vamos fazer uma autocrítica aqui e vejam a responsabilidade enorme que o governo federal tem para conosco. A nossa telefonia celular não presta, a nossa internet não presta. Nós vimos, e eu vou dizer algo que não sei nem se ainda é polêmico, eu gostaria muito até que nem fosse, mas se for polêmico, me perdoem os que discordarem do que vou dizer. Mas eu vi um dos maiores absurdos perpetrados contra a economia desta terra, quando queriam fazer um porto que era mais ou menos perto do encontro das águas. E chegamos ao absurdo de reunir pessoas
numa cidade que não tem portos. Só não estamos no caos portuário porque Manaus não está bombando na sua Zona Franca. Se a economia estivesse bombando, nós estaríamos vivendo um caos portuário. Então, inventaram de fazer uma festividade danada e tombaram o Encontro das Águas. Ora, tombar o Palácio Rio Branco é uma coisa, tombar o Teatro Amazonas é uma coisa. Agora, como é que se tomba o Encontro das Águas? Eu não vi mudança nenhuma depois do tombamento, eu não consegui, os barcos continuam passando por lá, quem quer mergulhar lá, mergulha. Foi uma coisa absurda e que escondia por trás da boa-fé das pessoas que estavam, a meu ver, completamente erradas, completamente equivocadas nesse ponto de vista, escondia a má-fé de pessoas que têm falsos portos e querem manter seus falsos portos e não deixarem nós termos o porto verdadeiro que escoe a produção de maneira mais barata para o resto do país. Então, nós precisamos de hidrovias. Precisamos de hidrovias. A começar pela hidrovia do Rio Madeira. A BR-319, que nos dá saída para o Pacífico, a partir do Acre, a partir do Peru, nos bota de cara com o Pacífico. A BR-319, ela tem que ser a nossa própria, é uma contribuição a nós. Eu não estou nem aqui discutindo se desmata, se não desmata, eu acho que o dano ecológico seria muito pequeno, mas seria compensado fartamente na relação custo-benefício pelo fato de que, poxa, nós temos 97% da floresta em pé, então aquele arranhãozinho não custa tanto. Aquilo ali não é nada irrecuperável. E nós, com a BR-319, nós daríamos um grande impulso ao turismo, já que as pessoas tecnocráticas do governo nos mandam ter outra matriz. Então, está aí a matriz do turismo. Vamos resolver logo a 319, que vai ser um grande impulso para nós desenvolvermos a matriz do turismo nessa terra. Porque com essa passagem, com o preço das passagens que nós temos aí, e com a falta de infraestrutura que nós ainda temos em hotéis e tudo mais, é muito difícil virem turistas em massa para a cidade mais procurada no Trip Kayak, no site Kayak, a mais procurada de todas. Chegou a ser, na época da Copa do Mundo, a 9ª cidade mais procurada, mais clicada no TripAdvisor, que também é um orientador de viagens, enfim. Mas as pessoas veem as passagens, veem a dificuldade, veem a falta do hotel, nosso Tropical faliu, precisavam de uma bandeira que assumisse aquilo, transformasse aquilo de novo num grande resort, precisávamos de estímulos governamentais, num projeto sistêmico de turismo, para nós crescermos e darmos uma resposta, criando, sim, uma matriz que é nossa, o ecoturismo, o turismo cultural, o turismo de eventos. As pessoas querem conhecer Manaus, não tem nenhuma pessoa... Eu me lembro que na Copa do Mundo tive uma pequena polêmica com o técnico da seleção inglesa, depois conheci uma pessoa até muito educada, porque ele dizia que... Eu entendi depois o que ele queria dizer. Ele queria dizer que era difícil para os atletas dele, em pouco tempo, se adaptarem à nossa umidade. Óbvio que qualquer atleta rende menos sob a umidade se está acostumado com... É tipo a altitude, né? A nossa umidade representa alguma coisa parecida com altitude para quem vive no nível do mar. Cansa mais. Mas, do jeito que saiu, um tabloide publicou, e ele me explicou que não foi bem o que ele disse, ele dizendo que Manaus era o pior lugar para ele jogar, e aí o tabloide acrescentou, ele me disse que isso foi acrescentado, que ele não tinha nenhuma vontade de conhecer a Amazônia. Aí eu disse, então, esse homem, que foi jogador de futebol, e pelo visto não foi bom, porque não me lembro dele, esse homem... falta algum parafuso na cabeça, porque é o único homem do mundo que eu conheço que uns não podem, outros pretendem ainda vir, mas uma pessoa dizer em sã consciência que não quer conhecer a Amazônia, dá para desconfiar. Eu digo, meu Deus, coitado, ainda bem que ele vem aqui para ele conversar. Eu encontrei um cavalheiro, uma figura do bem, e que estava preocupado apenas com a parte física dos seus atletas. E numa Copa que, aliás, a Inglaterra não foi muito bem. Mas nós temos que trabalhar essa outra matriz, mas junto com a Zona Franca, incorporar a biodiversidade o mais rápido possível ao processo de produção da Zona Franca de Manaus. Incorporar a biodiversidade, os fármacos, as biojoias, os cosméticos. Nós precisamos de fazer uma coisa que não se faz há muito tempo. Nós precisamos de treinamento de mão de obra, investimento maciço para valer em qualificação intelectual, em capital intelectual.
Nós precisamos de investimento para valer em inovação. E aí, doutor Apio, eu já soube que a Suframa fez um belo estudo em que ela discute bem essa questão, e eu vou mergulhar nisso, essa questão do PID. Porque, para mim, o PID é tipo assim, orelha de freira, no tempo que as freiras usavam aquelas roupas toda vetustas, né? Porque eu não sinto, na nossa economia, não sinto, sob a forma de inovação tecnológica, eu não sinto a presença do PID. A impressão que me dá é que, como não há uma diretriz de governo, uma diretriz sistêmica, uma diretriz muito clara para orientar em que direção devem ser aplicados os recursos de P&D, a impressão que eu tenho é que o próprio empresário aí demonstra pouca lucidez, se eu estiver certo, o próprio empresário fala assim, muito bem, tem um chato aqui me pedindo dinheiro para fazer não sei o quê. Ele pega o dinheiro do P&D e dá, sem que aquilo ali resulte em melhoria, em baixa de custos, em otimização das possibilidades da Zona Franca de Manaus. Então, quanto mais a gente souber sobre o P&D, e quanto mais a gente puder discutir isso e cobrar que isso seja aplicado efetivamente em inovação tecnológica, vereador Chico Preto, seria melhor. Seria melhor. Inovação tecnológica. Porque nós precisamos disso. Nós precisamos colocar com muita clareza para o Brasil inteiro que as alternativas que nós temos são não tem meio termo, é uma brilhante e uma trágica. A trágica acaba a Zona Franca, não dão alternativa, a floresta é destruída, ou, o que é mais grave e mais trágico ainda, um país, uma superpotência, usa um dos seus aliados da sua área de influência e consegue que a ONU decrete uma intervenção militar aqui, realizando o sonho que muita gente acalenta há muito tempo, que é de desgrudar a Amazônia do mapa brasileiro. A destruição da floresta, e tamanho é o interesse planetário na nossa floresta em pé, é tão grande que eu vejo perspectiva até de tensões militares se nós não cuidarmos bem, não fizermos uma boa governança sobre a floresta. Então, não basta se elogiar a floresta e até dizer que é muito bonita, ela está em pé no território do Amazonas, se nós não cuidarmos de sustentar o Estado do Amazonas, de sustentar o seu povo, de pagar, enfim, por nós termos os maiores mitigadores do aquecimento global. Nós mitigamos o aquecimento global. Nós fazemos chover em São Paulo. Nós fazemos chover até na Argentina. São as nuvens que a floresta produz que vão viajando, rios voadores, e vão pingando água e vão molhando a vida dessas pessoas todas. No momento em que acontecesse o desastre, eu fiquei outro dia olhando Brumadinho, algo que condói, que merece a nossa solidariedade. Eu estava observando e eu disse, meu Deus, é preciso a gente fazer uma comparação bem forte nessa hora. Imagine se Brumadinho fosse a floresta amazônica. Imagine se aquela tragédia se desse sob a forma de destruição da nossa floresta. Imagine se aquilo acontecesse sob a forma de destruição daquilo que dá mais peso ao Brasil. Isso tem que ser entendido pelo presidente Jair Bolsonaro. Tem que entender de uma vez por todas, não deve demorar a entender, deve procurar entender bem rápido mesmo, porque não tem muito tempo para perder. Entender que ele tem nas mãos um grande elemento de barganha, que ele tem nas mãos um grande patrimônio, um grande ativo para negociar com os outros países condições favoráveis de investimento, de financiamento para o Brasil, tudo aquilo que a nossa Zona Franca pode ser fiadora. Então, chega de o Brasil competir com a Zona Franca, chega de o Brasil não entender a Zona Franca. Outro dia fiz um artigo, e muito orientado por dados da Suframa, doutor Apio, mais uma vez, fiz um artigo em que eu mostrava que a Zona Franca beneficia um pouquinho aqui, um poucão acolá, todos, quase sem exceção de nenhum, todos os estados brasileiros, todos levam um pedacinho do que a Zona Franca produz. E São Paulo muito, e nós aqui vivemos disso, enfim, e somos vistos, de certa forma, como se fôssemos os vilões da economia brasileira, e como se esse discurso meu fosse o discurso de um provinciano ressentido que não entende que novos tempos estão vindo, que os novos tempos não sejam a devastação, que os novos tempos sejam modernizarmos este polo, e que nós entendamos de uma vez por todas que nós não inventamos incentivo fiscal. Incentivo fiscal foi inventado no Brasil, em São Paulo, para a indústria automobilística que foi instalada lá. Poderia ter sido instalada em Minas Gerais, poderia ter sido instalada no Rio de Janeiro,
Estava tudo perto do Espírito Santo, estava tudo perto dos mercados consumidores. Se esse é o principal fator energia, energia é um fator importante na indústria, tudo isso era bem farto por lá. Se era perto da malha rodoviária, todos os estados que eu citei são perto da malha rodoviária. Por que o presidente Juscelino Kubitschek escolheu São Paulo? Escolheu São Paulo porque era o estado mais próspero do Brasil. E foram pesados os incentivos fiscais para manter a indústria automobilística. E eu, como senador, eu tive a ocasião de votar, e não podia votar contra, fiz o protesto, mas não podia votar contra, incentivo para a indústria automobilística se manter de pé, numa hora de crise grave, quando eu sabia, e fiz o alerta, que o nosso polo de duas rodas aqui agonizava, então não tinha importância, porque nunca entenderam esta terra como se ela fosse a parte mais nobre do Brasil, a parte mais futurosa do Brasil, a última fronteira possível de desenvolvimento econômico deste país. Se tira a Amazônia do Brasil, o Brasil continua um país com possibilidades, um país viável, mas um país medíocre, um país menor, um país medíocre, um Chile mais gordinho um pouco, é o que o Brasil vira. O Brasil com a Amazônia, ele pode ser efetivamente uma potência econômica. Então, a pregação que se tem que fazer é acordar o governo para uma aliança necessária de Brasil com Brasil, de brasileiros com brasileiros. E, claro, que sem excluir capital estrangeiro sob nenhuma forma. Não excluir sob nenhuma forma capital estrangeiro. Tudo que vem é muito bem-vindo, se vem para ajudar a gerar empregos e a defender e a nos fazer desenvolver a parte mais importante do Brasil. Então, eu quis finalizar com isso, porque eu entendo que é um assunto que motivará muitos debates nesta casa, motivará muitos debates, e eu tenho certeza que esta casa debaterá com brilhantismo, e sei que esta casa, embora a votação não pertença, a decisão sobre a reforma tributária não está nas minhas mãos, sou um mero prefeito, não está nas mãos dos senhores e senhoras vereadores, mas os senhores e senhoras vereadores podem fazer uma senhora pressão, não precisa pressão sobre a nossa bancada, que eu tenho certeza que todos vão se portar com correção. Todos os nossos deputados e senadores vão se portar com correção e com coerência, mas pressão sobre as outras bancadas. E não é uma pressão de bate-boca, é uma pressão de explicar com clareza as vantagens que tem para o Brasil de eles soerguerem, junto conosco, este polo industrial, que, se fenecer, vai dar intenções econômicas e intenções militares para este país que a gente tanto ama, que é o Brasil. Muita honra em ter sido ouvido por vocês com tanto respeito e tanta atenção. Muito obrigado. Senhores, convidamos a todos em posição de respeito para ouvirmos o hino do município de Manaus, executado pelo coral da Câmara Municipal de Manaus, sob a regência do maestro Johnny Moria. Grande, livre, radiante, formosa,
Agradecemos a presença do excelentíssimo senhor prefeito Arthur Vigílio do Carmo Ribeiro Neto. Queria destacar aqui, prefeito, o brilhante discurso que Vossa Excelência fez nessa manhã, como um homem talhado para essa luta para o parlamento, inspirando jovens parlamentares também a buscarem essa luta. Quero agradecer todas as autoridades presentes, faço isso em nome de todos os secretários, secretárias, todo o staff da Prefeitura, povo da galeria, vereadores, vereadoras. Agradeço a todos os presentes. Agradecendo a Deus pela paz deste ofício e usando das prerrogativas que a mim são atribuídas, declaro encerrada esta sessão solene. Convocamos os vereadores e vereadoras para a primeira reunião ordinária da terceira sessão legislativa da 17ª legislatura, no dia 11 de fevereiro de 2019, às 9 horas, neste plenário Adriano Jorge, conforme preconiza o nosso regimento. Nossa reunião está encerrada. Vereador presidente Joelson Silva, encerrando os trabalhos no plenário da Câmara Municipal de Manaus. Continue com a nossa programação.